Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre a variação do número de oxidação. Mas antes, vamos analisar uma tabela sobre algumas regras do nóxido de alguns elementos fixos. Na tabela, podemos verificar que em substâncias simples o nóxido é sempre zero. Os elementos que fazem parte da família 1A e a prata, o nóxido ele é fixo e ele vale mais 1. Os que fazem parte da família 2A e o zinco, o nóxido é mais 2. E o elemento alumínio, o nóxido dele é mais 3. O hidrogênio, o nóxido é mais 1. O oxigênio, geralmente o nóxido, ele é menos 2. Os elementos que fazem parte da família 5A, compostos que não possuem oxigênio, o nóxido dele é menos 3. Que fazem parte da família 6A, compostos sem oxigênio, o nóxido é menos 2. E da família 7A, os compostos sem oxigênio, o nóxido é menos 1. E somente a somatória do nóxido dos compostos moleculares ou iônicos sempre é igual a 0. E a somatória dos íons compostos é sempre de acordo com a carga do íon, tá? Vamos analisar alguns exemplos sobre isso. Vamos aprender agora como se calcular o nóxido dos elementos químicos. Aqui nós temos como exemplo o ácido sulfúrico. Nós fazemos a separação dos elementos químicos, pois cada elemento químico possui um nóxido diferente. Aqui nós temos o nóxido dos elementos fixos. No caso do hidrogênio, nós temos 2 hidrogênios. E o hidrogênio, acabamos de ver através da regra que o nóxido dele é sempre mais 1. E o oxigênio, vimos que geralmente o nóxido dele é menos 2. E do enxofre ele não é fixo, então a gente vai calcular quanto é o nóxido do enxofre. Então nós temos aqui o nóxido individual de cada elemento químico. Vamos aprender como se calcula o nóxido do elemento central. O que a gente faz primeiro? Já que nós temos o nóxido fixo, nós multiplicamos pela quantidade do elemento químico. Então, 2 vezes mais 1, que vem do hidrogênio, que é o 2, a quantidade de hidrogênio, vezes o nóxido dele, mais 1 vezes x. Nós temos um enxofre vezes o valor que a gente quer encontrar, mais 4 vezes menos 2. Nós temos 4 hidrogênio menos 2, que é o nóxido do oxigênio. Tudo bem? Então, a gente faz essa regrinha, a gente multiplica o nóxido pela quantidade do elemento químico. O nóxido que nós vamos encontrar vezes a quantidade, mais o nóxido do elemento químico vezes a sua quantidade. Já que aqui nós temos uma molécula, é sempre igual a 0, como acabamos de ver na nossa regra, que o nóxido do composto molecular é sempre igual a 0. Quando resolvemos essa equação, verificamos que o nóxido do enxofre é mais 6. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui que o nóxido do hidrogênio é mais 1 e aqui nós temos 2 hidrogênios. Então, o nóxido que nós encontramos do enxofre foi mais 6. E o nóxido do oxigênio é menos 2. E aqui nós temos
4 oxigênio. É por isso que o nóxido do conjunto fica dessa forma. A gente vai multiplicando, tudo bem? Aqui, 2 vezes mais 1, mais 2. 1 vezes x, que é o x, que nós encontramos o nóxido do enxofre, que sabemos que é mais 6. 2 vezes 4, 8. Lembrando que aqui é menos 8, tudo bem? Vamos analisar um outro exemplo. Aqui nós temos o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, a gente também faz a mesma regrinha para facilitar. Lembrando que aqui o sulfato, ele está entre parênteses, porque esse 3 é a quantidade que está repetindo esse elemento químico. Então, o alumínio, ele tem 2, tudo bem? E aqui você faz a multiplicação. 3 vezes 1, que é 3. 3 vezes 4, que é 12. Isso aqui é importante vocês fazerem para facilitar. Então, nós temos que o alumínio, de acordo com a regra, o nóxido dele é mais 3. Do enxofre, nós não sabemos. Preste atenção que esse daqui, ele não é fixo. Vai depender dos elementos químicos que eles estão ligados. E geralmente, o nóxido do oxigênio, ele é menos 2. Então, vamos analisar quanto será o nóxido do enxofre. Lembrando que acabamos de ver que você multiplica a quantidade do elemento químico pelo número, pelo seu nóxido. Então, é 2 vezes mais 3. Mas, aqui nós analisamos esse elemento químico. Vamos analisar agora o enxofre. Nós temos 3 enxofres vezes x. Então, fica 3 vezes x. Mas, agora vamos para o oxigênio. Nós temos 12 oxigênio vezes menos 2. O menos 2 que é o seu nóxido. Então, nós estamos analisando uma molécula. Vimos na regra que para analisar uma molécula, sempre o nóxido dele é 0. Tudo bem? Então, quando vocês resolverem aqui a continha, vamos analisar que o nóxido do enxofre, quanto vai ser? Mais 6. Então, o elemento químico que nós encontramos, o enxofre, ele tem o nóxido mais 6. E para finalizarmos a aula de hoje, vamos analisar como se calcula o nóxido de um íon. Lembrando que aqui nós temos um íon ânion, onde a sua carga é negativa. E quando a sua carga é negativa, isso significa que ele está recebendo elétrons. Vamos fazer a mesma regrinha que acabamos de aprender. Aqui nós temos o manganês e o oxigênio. Vimos que o oxigênio, geralmente a carga do nóxido dele é menos 2. Então, vamos calcular quanto é o nóxido do manganês. Aqui nós temos um elemento químico somente. Então, fica 1 vezes x, que é o nóxido que queremos encontrar. 1 vezes x mais 4 vezes o quê? O menos 2, que é o nóxido do oxigênio. 4, porque é a quantidade do elemento químico que nós temos. Igual a menos 1, porque agora nós estamos analisando um íon. Acabamos de ver que em uma molécula a carga dele é 0. Mas quando estamos analisando o nóxido de um íon, sempre a carga dele é o que vai prevalecer na igualdade. Então, nesse caso, nós temos que a carga dele é menos 1.
fica menos 1. Então, quando a gente resolver essa pequena equação, vamos verificar que o nóxido do manganês vai ser mais 7. Tudo bem? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.